apaixonados do Tubeflix, sejam bem-vindos. Se você gosta de romances quentes como esse, digita nos comentários sim, para que nos incentive a escrever muito mais. Faz a tua inscrição, clica no botão curtir e se prepare, o romance de hoje já irá começar. A tempestade rugia lá fora, transformando a terra em um mar de lama e sombras inquietas. Os trovões estouravam no céu, fazendo tremer as paredes da antiga fazenda Montenegro. Do lado de dentro, Ciro Montenegro se manteve imóvel, os olhos fixos na garrafa de uísque sobre a mesa. O líquido dourado balançava suavemente dentro do vidro, mas ele não o tocava. Ele já tinha bebido o suficiente para esquecer. Mas esquecer nunca era o bastante. O vento soprou forte, fazendo a madeira da varanda render, e então veio o som que não deveria estar ali. Batidas na porta. Ciro franziu o senho. Ninguém vinha até ali a essa hora, muito menos numa tempestade daquelas. Mais 3 batidas, rápidas e urgentes. Com passos firmes, ele atravessou a sala escura e puxou a porta sem paciência, pronto para mandar o idiota embora. Mas o que viu o fez hesitar. Uma mulher. Ensopada. Tremendo. Olhos arregalados, cheios de algo que ele conhecia bem, medo. Você é Ciro Montenegro? A voz dela era um sopro, frágil e rouca, como se sua garganta estivesse seca de tanto correr ou gritar. Ele apertou os olhos, analisando-a no breu da noite. Morena, pele clara, corpo esguio envolto em um vestido que grudava ao corpo por causa da chuva. Bonita. Mas não era isso que importava. Quem diabos é você? Ela engoliu em seco, olhando por cima do ombro, como se esperasse que alguém surgisse da escuridão. Quando voltou a encará-lo, sua expressão era grave. Eu não tenho tempo para explicações. Ela deu um passo à frente, e ele sentiu o cheiro da chuva misturado a algo doce e sutil. Mas se você não me deixar entrar agora, vão te matar. O silêncio caiu entre eles, espesso como a tempestade. Ciro Montenegro não acreditava em ninguém. Mas o instinto que o mantivera vivo até ali dizia que aquela mulher não estava brincando. E ele sempre escutava seu instinto. A chuva continuava a desabar sobre o telhado da fazenda Montenegro, tamborilando como um chamado inquietante. Do lado de dentro, a luz fraca da lamparina tremulava, projetando sombras longas e dançantes nas paredes de madeira rústica. Ciro Montenegro, com os braços cruzados sobre o peito largo, estudava a mulher que acabará de invadir sua noite com uma afirmação absurda. Como diabos você sabe disso? A voz dele era grave, carregada de ceticismo. Os olhos escuros faiscavam, como se quisessem arrancar a verdade dela sem que ela precisasse dizê-la. Lucinda estava diante dele, ainda molhada, os cabelos caindo em mechas pesadas sobre os ombros. Ela parecia frágil, mas Ciro sabia que mulheres frágeis não apareciam em fazendas isoladas no meio da noite trazendo alertas de morte. Ela ergueu o queixo, os lábios ligeiramente trêmulos, mas a voz firme. Eu ouvi. Ciro riu, um som baixo e sem humor. Ouviu? Onde? Quando? Quem? Ela desviou o olhar por um segundo, como se calculasse o que deveria dizer. Quando voltou a encará-lo, havia algo desafiador em sua expressão. Isso não importa agora. Se você não me ouvir, poderá estar morto ao amanhecer. O senho dele se franziu, e ele deu um passo à frente, impondo sua presença. Lucinda não recuou. Seu cheiro o alcançou, uma mistura de chuva, terra molhada e algo feminino, quase inebriante. Ciro a estudou, seus olhos deslizando lentamente pelo rosto dela, pelas gotas de água que escorriam pelo colo exposto. Era bonita. Bonita demais. Seu maxilar se contraiu. Ele não confiava em mulheres bonitas. Atração não significava nada. Se significasse, ele já estaria morto há muito tempo. Você espera que eu acredite em você? Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Lucinda sustentou o olhar dele, os olhos brilhando como brasas sob a luz fraca da lamparina. Eu espero que você se preocupe o suficiente para não arriscar sua própria vida. Ciro apertou os punhos.
cada fibra do seu ser lhe dizia para empurrá-la porta afora. Ele odiava joguinhos, segredos, mulheres que surgiam do nada com mistérios que pareciam feitos sob medida para puxá-lo para um redemoinho de caos. Mas o instinto, o mesmo que o mantivera vivo nos anos mais sombrios, também rugia dentro dele. Ela não estava mentindo. Mas também não estava contando toda a verdade. Ele praguejou baixinho e virou as costas, passando a mão pelos cabelos úmidos de suor. Precisava se livrar daquela sensação, desse calor inesperado que a presença dela trazia. Tire essa roupa molhada antes que fique doente, murmurou, pegando uma toalha sobre a mesa e jogando-a para ela sem olhar. Lucinda pegou a toalha no ar, hesitante. Obrigada. Ele não respondeu. Caminhou até a mesa, serviu-se de um gole de uísque e virou o copo de uma só vez, sentindo o líquido queimar sua garganta. Queria que a bebida queimasse também aquele impulso insano que sentia de olhar para ela de novo. Lucinda permaneceu de pé, observando-o. Se não acredita em mim, me deixe ir embora. Ciro soltou uma risada baixa, sem humor. E o que você faria? Sairia nessa tempestade? Correria de volta para os homens que estão te perseguindo? Ela apertou os lábios, mas não respondeu. Ciro percebeu a verdade estampada em sua expressão. Ela não tinha para onde ir. A ideia o irritou mais do que deveria. Ele jogou o copo sobre a mesa e voltou a encará-la. Escute bem, mocinha. Eu não confio em você. E não gosto de mulheres cheias de segredos. Mas se o que você diz é verdade, então você me deve uma explicação. Lucinda abriu a boca para falar, mas ele ergueu a mão, interrompendo-a. Amanhã. Agora você precisa descansar. Ele se virou, caminhando até a porta do quarto. Mas antes de desaparecer pelo corredor, virou o rosto na direção dela uma última vez. Seus olhos escuros capturaram os dela. Tranque a porta. A voz dele veio densa, cheia de algo que Lucinda não conseguiu decifrar. Mas sentiu o arrepio percorrer sua espinha quando a madeira se fechou com um estalo. Ela estava sozinha. Na casa de um homem perigoso. E nada nela estava pronto para o que viria a seguir. O cheiro de pão fresco se espalhava pelo casarão enquanto a luz da manhã filtrava-se pelas frestas da janela. A tempestade da noite anterior se dissipara, mas dentro da casa Montenegro, outra tempestade estava prestes a se formar. Ciro acordou sentindo um calor diferente. Não era a madeira queimando na lareira, nem o sol esquentando as paredes de madeira. Era algo mais profundo. Mais primitivo. Ele rolou na cama, os lençóis amassados sob seu peso, e inspirou fundo. O aroma do café e da massa assando no forno provocou uma memória adormecida, uma que ele não queria ter. Uma lembrança de tempos em que acordar ao lado de uma mulher era algo mais do que um acidente do destino. Ele franziu a testa e se levantou, passando a mão pelos cabelos desalinhados. Jogou um pouco de água no rosto e saiu do quarto, descalço, sem fazer barulho. E então a viu. Lucinda estava na cozinha, de costas para ele, encostada no fogão rústico, mexendo a massa com as mãos delicadas. O vestido simples que usava se ajustava suavemente ao corpo, moldando suas curvas sem necessidade de adornos. Seu cabelo caía solto sobre os ombros, algumas mechas dançando com o movimento. Ela parecia tão natural ali, tão erradamente certa naquele espaço que sempre fora só dele. Ciro sentiu algo apertar dentro do peito. Algo perigoso. Ele não devia querer aquilo. Mas queria. Atravessou a cozinha em passos lentos, silenciosos. Quando parou atrás dela, o calor de seu corpo próximo ao dela fez Lucinda se arrepiar. Ele não tocou nela de imediato. Primeiro, sentiu. Observou. E então cedeu. Seus dedos tocaram de leve a curva da cintura dela, um roçar incerto que logo se tornou um aperto firme. Lucinda se imobilizou, as mãos ainda sobre a massa, a respiração subitamente irregular. Você faz pão, Lucinda? A voz de Ciro soou baixa, rouca contra o ouvido dela. Ela engoliu em seco. Sim, minha mãe me ensinou.
Ele sorriu contra a pele do pescoço dela, sem pressa. Uma mulher cheia de segredos e talentos. Lucinda apertou os olhos, tentando ignorar o efeito que ele tinha sobre ela. Mas era impossível. O toque dele era quente, forte. Seu corpo era puro aço e calor, uma força masculina inegável que exigia dela uma resposta. Ciro, ela tentou dizer algo, mas a voz falhou quando ele deslizou a mão pelo antebraço dela, subindo devagar, traçando um caminho proibido. Ela deveria detê-lo. Mas não queria. Ciro virou o rosto e roçou os lábios na pele dela, inalando seu perfume suave. O cheiro de farinha e baunilha misturava-se ao aroma inebriante que era unicamente dela. Sua mão apertou a cintura dela com mais força, puxando-a de leve para si. Ela correspondeu. Lucinda virou-se nos braços dele, os olhos brilhando em desafio e desejo. Havia algo perigoso em se entregar a Ciro Montenegro. Algo que queimava e consumia. Ele a segurou pela nuca, puxando-a para perto, e seus lábios se encontraram em um beijo ardente, selvagem, como se o mundo ao redor não existisse. Como se aquele momento fosse a única verdade que importava. O desejo explodiu entre eles, uma corrente irresistível que os arrastou sem piedade. Eles se amaram pela primeira vez entre as sobras das farinhas de trigo que Lucinda fazia ao pão. Quando finalmente se separaram, a respiração entrecortada, os olhos de Ciro estavam nublados por algo novo. Algo que ele não sabia nomear. Lucinda o encarou, mordendo o lábio inferior, como se procurasse coragem para dizer o que vinha a seguir. Preciso te contar algo. Ciro arqueou uma sobrancelha, ainda ofegante. Fale. Ela desviou o olhar, a tensão substituindo o calor que ainda impregnava o ar. Eu sou Lucinda Vasconcelos. O nome caiu entre eles como um raio. Ciro sentiu o corpo enrijecer. Vasconcelos. Você está brincando comigo? Lucinda negou com a cabeça, mordendo o lábio. Meu pai é Antônio Vasconcelos. O homem que jurou te destruir. O sangue de Ciro gelou. Mas ela continuou. Ele quer me casar à força com um homem que eu desprezo. Eu fugi porque não aceito esse destino. Ela engoliu em seco, os olhos implorando para que ele entendesse. Mas você, Ciro, pode ser minha salvação. Silêncio. O desejo ainda queimava entre eles, mas agora estava misturado à raiva, ao choque, à incerteza. Ciro Montenegro tinha acabado de provar do fruto proibido. E agora, ele não sabia se seria capaz de parar. O silêncio entre eles era cortante. Ciro sentia o peito subir e descer em respirações irregulares, enquanto encarava Lucinda como se ela fosse a própria tempestade que devastava sua vida. O nome Vasconcelos ecoava em sua mente como um veneno. Ele sentia a raiva ferver em seu sangue, um misto de traição e desejo que o consumia de dentro para fora. Você mentiu para mim. Sua voz saiu grave, cortante como lâmina afiada. Lucinda sustentou o olhar dele, os lábios entreabertos, o corpo ainda marcado pelo toque dele. Nunca menti. Eu apenas, não disse tudo. Ciro riu, um som amargo e perigoso. Ah, claro. E agora espera o quê? Que eu simplesmente esqueça que você carrega o nome do homem que destruiu minha família? Lucinda deu um passo à frente, sem medo. Eu não sou meu pai, Ciro. Ele apertou os punhos, tentando controlar a onda de fúria que ameaçava dominá-lo. Mas o problema era que, por mais que sua cabeça dissesse para afastá-la, seu corpo traía sua própria lógica. Ele queria Lucinda. De um jeito que nunca quisera nenhuma mulher antes. Ela viu o conflito em seus olhos e soube que aquela era sua chance. Se aproximou devagar, o olhar cheio de algo indefinível, algo que fazia Ciro se sentir sem ar. Você me deseja, Ciro. Sua voz era um sussurro carregado de intenção. Ele não respondeu. Apenas travou o maxilar, os olhos escuros fixos nela. Lucinda deslizou os dedos delicadamente pelo peito dele, sentindo a respiração acelerada sob sua pele quente. Você pode me odiar, mas não pode negar o que sente agora.
Ciro segurou seu pulso com força, mas não a afastou. O toque dele era quente, desesperado. Ele estava perdendo o controle. Você é uma feiticeira, Lucinda. Sua voz saiu rouca, carregada de algo que ele se recusava a admitir. Ela sorriu, ousada, deslizando a outra mão pelo rosto dele, traçando a linha da barba áspera com a ponta dos dedos. Então me expulse, Ciro. Diga que não me quer. Ele apertou os olhos, como se tentasse resistir ao inevitável. Mas então, em um único movimento, ele a puxou para si, segurando-a pela cintura com força, fazendo seu corpo colidir contra o dele. Lucinda soltou um suspiro surpreso, mas não recuou. Pelo contrário, ela se entregou ao momento, sabendo que estava provocando um homem que, por mais bruto que fosse, também a desejava com a mesma intensidade. Ciro segurou seu rosto entre as mãos calejadas, os olhos queimando sobre os dela. Eu devia te odiar. Sua voz era um trovão abafado. Lucinda sorriu de leve, os olhos brilhando. Mas não odeia. Ele não respondeu. Apenas a beijou. Foi um beijo intenso, sem freios. Um encontro de duas tempestades prestes a explodir. Ele a prensou contra a mesa de madeira da cozinha, os dedos segurando sua cintura com desespero. Lucinda sussurrou contra seus lábios, sentindo o peso do corpo dele sobre o seu. O fogo entre eles se acendeu em brasas impossíveis de conter. Ciro a ergueu com facilidade, fazendo-a sentar-se na mesa, o beijo nunca se quebrando. Suas mãos exploraram as curvas dela com urgência, como se quisesse marcar cada centímetro de sua pele. Você me hipnotizou, Lucinda. Ele rosnou contra sua boca. Como um touro que não consegue se controlar. Ela sorriu, mordendo o lábio, provocante. Então não lute contra isso. A última rédea de controle se despedaçou. Ciro se entregou a ela, a cada toque, a cada beijo. A paixão que explodiu entre eles foi mais do que desejo, foi uma colisão inevitável de dois mundos destinados a se chocar. Quando finalmente os corpos se acalmaram e o silêncio preencheu o espaço, Ciro se apoiou sobre os braços, os olhos fixos nos dela, a respiração ainda pesada. Lucinda o tocou suavemente no rosto, o polegar traçando a linha de sua mandíbula forte. E agora, Ciro? Vai me odiar por ser quem sou? Ele apertou os olhos por um instante antes de soltar um suspiro frustrado. Maldição, mulher, você me fez perder a maldita razão. Ela sorriu, sabendo que, naquele momento, ele estava perdido nela tanto quanto ela estava nele. Mas algo dizia que aquilo era apenas o começo. Alguns dias se passaram desde que ele descobriu quem ela era. Ciro não resistia àquela mulher que o deixava louco. O sol nascerá preguiçoso sobre a fazenda, mas dentro da casa, o tempo parecia ter parado. Ciro e Lucinda estavam entrelaçados, corpos aquecidos pelo desejo que os consumira durante toda a noite. Ele a segurava contra o peito, os dedos traçando linhas invisíveis em sua pele que estava da forma que ela veio ao mundo, como se tentasse memorizar cada curva, cada pequeno detalhe dela. Lucinda ergueu o rosto, os olhos brilhando com uma ternura que Ciro não sabia que ainda existia dentro dele. Nunca pensei que encontraria isso aqui, em seus braços. Ele apertou os lábios em um sorriso contido, tocando seu queixo com delicadeza. E o que exatamente você encontrou, Lucinda? Ela sorriu de leve, deslizando os dedos pelo peito forte dele. Um homem capaz de me fazer sentir como se eu pertencesse a algum lugar. Ciro rolou sobre ela, seus corpos se encaixando como se fossem feitos um para o outro. Seus olhos escuros estavam carregados de algo intenso, algo que ele mal ousava nomear. Você pertence a mim. Sua voz era baixa, rouca. E eu pertenço a você. Lucinda suspirou, segurando o rosto dele entre as mãos. Então me prove isso, Ciro. Ele não precisou de mais palavras. A paixão os consumiu novamente, os lábios se encontraram em um beijo faminto, e o dia se tornou uma infinidade de momentos em que se amaram com urgência, com ternura, com a necessidade de quem temia que aquilo fosse efêmero. Eles não saíram da casa. O mundo poderia desmoronar lá fora, e nada importaria.
Os lençóis foram testigos de juras sussurradas, de risadas baixas, de suspiros entrecortados. Ciro falava pouco, mas quando o fazia, cada palavra parecia carregar peso. Nunca precisei de nada além do que podia carregar. Mas você, ele deslizou os dedos pela pele dela. Você é a primeira coisa que eu quero segurar e nunca mais soltar. Lucinda sorriu, emocionada, e selou os lábios dele com um beijo demorado. O dia se arrastou entre carícias e entrega, como se o tempo tivesse se rendido a eles. Uma semana depois. Lucinda estava sentada à mesa da cozinha, os dedos tremendo levemente enquanto segurava a borda do móvel. Seu coração batia rápido, um misto de ansiedade e excitação. Ela sabia. Algo dentro dela gritava a verdade antes mesmo de os sintomas serem claros. Quando Ciro entrou na casa, os olhos carregados do desejo habitual que não parecia se extinguir desde que haviam se entregado um ao outro, Lucinda se ergueu, nervosa. Preciso te contar algo. Ele parou, o senho franzido. O que foi? Lucinda umedeceu os lábios, o coração pulando no peito. Eu estou esperando um filho seu. O silêncio entre eles foi absoluto. Ciro congelou, como se as palavras tivessem atingido seu peito como um tiro. Seus olhos se fixaram nos dela, um misto de choque e algo que Lucinda não conseguiu decifrar de imediato. Ele passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. Então, em um gesto inesperado, se aproximou e segurou o rosto dela entre as mãos, olhando-a nos olhos. Você está falando sério? Sua voz era rouca, carregada de emoção. Ela sentiu, um sorriso hesitante nos lábios. Eu sei que é cedo, mas... Antes que pudesse terminar a frase, Ciro a puxou para um beijo profundo, cheio de algo bruto e intenso. Quando se afastou, sua testa permaneceu colada à dela, os olhos fechados. Meu filho. Ele murmurou, como se provasse o gosto das palavras. Então sorriu. Um sorriso de verdade, cheio de algo que ela nunca vira nele antes. Eu vou proteger vocês. Com minha própria vida, se for preciso. Lucinda sentiu os olhos marejarem, mas antes que pudesse responder, um som alto e ameaçador rompeu a bolha em que estavam. O ranger de cavalos. O eco de botas pesadas contra o chão de terra. Ciro se virou rápido, os olhos estreitados quando viu através da janela os homens se aproximando. Na frente deles, um homem de olhar gélido e postura imponente. O homem que Lucinda temia mais que qualquer outro. Seu pai. E ao lado dele, o homem que ela fora prometida. A realidade os atingiu como um golpe seco. A guerra estava à porta. E desta vez, Ciro teria que lutar por algo que ele nunca pensou que teria, uma família. O som das botas contra o chão de terra ecoava como um prenúncio de guerra. Ciro saiu da casa como um leão pronto a atacar, os olhos ferozes se fixando no grupo de homens que aguardava na entrada de sua propriedade. O vento levantava poeira ao redor, mas nada poderia obscurecer o brilho mortal em seu olhar. Lucinda segurou a respiração. Ela conhecia bem aquele olhar. Aquele homem, que a fizera queimar de amor e desejo, agora exalava pura ameaça. Ele estava pronto para matar por ela. Vocês têm exatamente 3 segundos para sumir da minha terra antes que eu enterre cada um de vocês aqui. A voz de Ciro era fria, como uma promessa de morte iminente. O homem ao lado de seu pai, o mesmo que desejava Lucinda para si, riu com escárnio, desmontando do cavalo com um salto ágil. Seus olhos estavam carregados de ódio e desejo doentio. Não seja tolo, Ciro Montenegro. Essa mulher foi prometida a mim. Eu vim buscá-la, e não há nada que possa fazer para impedir isso. O maxilar de Ciro se contraiu. Sua mão fechou-se em um punho, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. Ele deu um passo à frente, o peito largo subindo e descendo com a respiração pesada. Ela é minha mulher. A frase saiu cortante, carregada de posse. E mais do que isso, ela carrega o meu filho no ventre. Um silêncio absoluto tomou o ar. O impacto das palavras de Ciro ressoou entre eles como um trovão. Lucinda viu o rosto de seu pai se fechar em uma expressão ilegível,
mas o homem que a queria para si explodiu de raiva. Mentira! Ele cuspiu, a veia em seu pescoço latejando de fúria. Essa mulher me pertence. Eu vou matá-lo e levá-la comigo. Ciro sorriu de lado, um sorriso perigoso, selvagem. Ele se colocou em posição de luta, os punhos cerrados e os olhos escuros como um predador diante da caça. Então venha. Sua voz era um desafio brutal. Mas se tocar nela, eu quebro você inteiro. O homem se preparou para atacar, mas antes que desse o primeiro passo, a voz gélida do pai de Lucinda cortou o ar. Parem! O patriarca ergueu a mão, sua presença imponente dominando o ambiente. Não haverá luta aqui. Os olhos de Lucinda se arregalaram em surpresa. Seu pai a fitava agora com uma expressão de ferro, um julgamento silencioso queimando entre eles. Então você se entregou a esse homem. Sua voz era fria, dura. E agora carrega um bastardo dele no ventre? Lucinda sentiu um aperto no coração, mas ergueu o queixo com dignidade. Eu carrego um filho do homem que escolhi. E se for preciso, lutarei para ficar ao lado dele. A expressão do pai se fechou ainda mais. Ele observou a filha por um longo momento, então respirou fundo e decretou: pois então, a partir deste momento, você está morta para mim. Lucinda sentiu um golpe no peito. Sua respiração falhou, mas antes que qualquer dor a dominasse, sentiu a mão forte de Ciro agarrar sua cintura com firmeza. Melhor assim. Ciro disse, com desdém. Porque você nunca mais vai colocar os olhos nela. O pai de Lucinda virou-se sem olhar para trás, montando em seu cavalo com frieza. O outro homem hesitou por um instante, os olhos ainda cheios de raiva e desejo, mas acabou seguindo o patriarca. Os cavalos galoparam para longe, e o silêncio voltou a reinar. Lucinda sentiu as pernas fraquejarem, mas antes que pudesse ceder, Ciro a puxou para si, apertando-a contra seu peito forte. Eles não vão voltar. Ele murmurou contra seus cabelos. E se voltarem, eu vou estar pronto. Lucinda se aninhou contra ele, sabendo que, pela primeira vez na vida, estava exatamente onde deveria estar e se sentia segura. Ao contrário de quando estava com seu pai que queria entregá-la a um homem que ela não desejava. Após aquele dia agitado, Ciro fez questão de ser presente durante todo o período junto a Lucinda. Quando a noite chegou silenciosa, cobrindo a terra com um manto de estrelas cintilantes. O vento soprava suave pelas janelas abertas da casa, trazendo consigo o aroma fresco da terra molhada. Dentro do quarto, apenas a luz branda das velas iluminava o casal, suas sombras dançando pelas paredes como testemunhas silenciosas daquele momento. Ciro segurava Lucinda em seus braços, os dedos traçando linhas invisíveis por sua pele macia. Seu olhar, antes feroz e cheio de tempestades, agora era um oceano calmo e profundo, refletindo algo que ele não ousava nomear. Eu não sei como aconteceu, Lucinda, sua voz era um murmúrio rouco, carregado de uma verdade que ele não mais podia negar. Mas você me domou. Me prendeu aqui, dentro desse peito bruto, e agora eu não posso mais imaginar um dia sem você. Ela sorriu, os olhos brilhando com uma ternura infinita. Ciro segurou seu rosto com as mãos calejadas, os polegares traçando o contorno de seus lábios antes de tomá-los em um beijo lento e faminto. Era diferente dessa vez. Não havia urgência, não havia medo ou raiva. Apenas a entrega pura e completa de um homem que finalmente aceitava o amor. Eles se amaram sob aquela luz branda, sem pressa, sem palavras desnecessárias. Apenas toques, suspiros e promessas silenciosas feitas na linguagem dos corpos entrelaçados. Cada gesto era carregado de significado, cada carícia uma declaração de que pertenciam um ao outro. Quando o mundo finalmente se acalmou ao redor deles, Ciro puxou Lucinda para mais perto, segurando-a com uma delicadeza que contrastava com sua força habitual. Quero que esse filho cresça com um nome, Lucinda. Quero que saiba que tem um pai, que tem uma família. Ele engoliu em seco, os olhos cravados nos dela. Case-se comigo. Os olhos dela se arregalaram, a respiração presa no peito. Ciro, a voz dela falhou, a emoção transbordando em cada traço de seu rosto.
Ele levou a mão ao bolso e retirou um anel simples, mas belo, forjado em prata bruta. O reflexo do metal brilhava à luz das velas, como se carregasse em si toda a esperança do mundo. Eu nunca imaginei que diria isso a alguém, mas você mudou tudo em mim. Ele sorriu de leve, um sorriso carregado de verdade. Eu não quero passar um dia sem você ao meu lado, sem saber que é minha mulher diante de todos. Aceita ser minha esposa, Lucinda? As lágrimas deslizaram silenciosas pelo rosto dela. O coração pulsava rápido dentro do peito, e em meio a soluços trêmulos, ela sentiu. Sim, Ciro. Sim, eu quero ser sua esposa. O sorriso dele se abriu por inteiro, um brilho de alegria rústica em seus olhos selvagens. Ele deslizou o anel em seu dedo e, sem esperar mais, tomou-a nos braços e girou-a no ar, como se fosse a coisa mais preciosa que já segurara. O casamento aconteceu ao entardecer, sob uma grande árvore no campo. O sol poente tingia tudo com tons dourados e avermelhados, como se abençoasse a união dos dois. A cerimônia foi simples, mas carregada de significado. Ciro segurou as mãos de Lucinda com firmeza, olhando dentro de sua alma enquanto jurava perante o mundo que ela seria sua para sempre. Naquela noite, quando se encontraram de novo no quarto, Ciro a puxou para seus braços e sussurrou contra sua pele. Agora você é minha esposa. E eu passarei todos os dias da minha vida provando que você nunca fez uma escolha errada. Lucinda sorriu, segurando seu rosto entre as mãos. Eu nunca tive dúvidas, Ciro. Nunca. Eles se beijaram sob a luz da lua, enquanto o vento sussurrava pelas janelas, levando consigo as promessas de uma nova vida. Me conta o que achou dessa história apaixonados do Tubeflix. Você teria coragem de viver um amor como esse? Se a sua resposta for sim, digita nos comentários sim, quero ver a sua resposta e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.